I want to welcome everybody back for our second presentation. Quero dar as boas-vindas a todo mundo para a Let's nossa open with a segunda word of prayer. apresentação. Vamos iniciar com uma oração. Lord, we thank you for the privilege of life, health and strength. Deus, nós te agradecemos pelo privilégio da vida, saúde e força. For those of us who are struggling Para quem está com with dificuldades health challenges, de saúde, whether they're physical, mental or psychological, quer seja físico, mental, psicológico, we ask that you would support and help them, pedimos que possas apoiar essas that pessoas e despite as their ajudes, frailty, que independentemente das they may be suas able to fragilidades, grasp and have an understanding of your word. possam ter uma compreensão da tua palavra. Let us put aside our worries and our cares Que a gente coloque de lado todas as nossas as we preocupações study deep, important subjects. ao estudarmos assuntos profundos Subjects that will e shape and affect importantes our lives for eternity. que vão moldar e afetar as nossas vidas por toda a eternidade. In Jesus' name. Em nome Amém. de Jesus. Amém. In our first study today, No primeiro estudo que tivemos spoke hoje, about the seventh kingdom, falamos sobre o sétimo reino, its nature, its properties, a sua natureza e as suas propriedades, and its rise. e também a sua ascensão. We didn't define whom the seventh kingdom was. Não chegamos a definir quem era o sétimo reino. I did that in a very brief and simple fashion Fiz isso de uma forma Last breve week, e simples a semana where passada, I indicated onde eu indiquei, quite explicitly, I believe, de forma bem explícita, eu acredito, that from 1989, de que de King of the 1989, o is Rei the do United Norte States. é os Estados Unidos. Now, of course, that was a very basic and simple overview, Claro que essa foi uma revisão muito básica and we need to be very careful e nós when precisamos we ter use the cuidado term or the word USA, quando usamos esse termo Estados Unidos da so that we América, understand very clearly what we're referring to. para que a gente entenda claramente ao que estamos nos referindo. Just above Em here, cima, you can aqui, see vocês conseguem that the ver sixth kingdom que o sexto and reino the seventh kingdom e o sétimo are reino, both what? ambos são o quê? The USA. Os Estados Unidos. So that should give us pause Então isso deveria nos dar uma pausa to be very careful about how we use this term and how we understand what it means. para que possamos ter cuidado e entender o que significa. But that's a study for another time, Só que isso é um estudo para outro dia, perhaps another person. ou talvez até para outra pessoa. So we're speaking about the seventh kingdom, Então nós estamos falando do sétimo reino, the dragon. o dragão. When I say the dragon,
E quando eu digo o I dragão, mean the beast that comes out of the earth in Revelation 13. eu me refiro à besta que sai do mar em Apocalipse 13. Because there's a dragon in chapter 12, Porque também temos um dragão no capítulo and 12. they're not the same entity. E não são a mesma entidade. Can also call it the king of the north, as I did last week. Também podemos chamar Rei do Norte, como eu fiz a semana passada. And by a process of deduction, E através de um we've processo gone de from the Old dedução, Testament to the kings of Judah, to Daniel, to Jeremiah, to chapter 21. nós fomos para o Velho Testamento, fomos para os reis de Judá, fomos para Daniel e depois para Jeremias 21. So they're the steps that we took. Esses foram os passos que a gente tomou. And that is how far we got in our last study. E foi até aí que nós chegamos no nosso último estudo. So this will be a very simple model or idea that I want to discuss today. Então aqui nós vamos ver uma ideia ou um modelo bem simples. É isso que eu quero falar hoje. I leave it to yourselves, Eu deixo isso para maybe other vocês, teachers, para outros professores, who pick up professoras, this concept and develop it. para que peguem nesse conceito e This possam is nothing desenvolver new that isso. we're going to discuss. E o que nós vamos falar não é nada de novo. It's not some new grand revelation that you didn't know about. Não é uma grande ou nova revelação que vocês não conheçam. Jeremiah 21 verse 1. Jeremias 21, verso 1. The word which came unto Jeremiah from the Lord. I'll read Palavra the que whole veio a verse Jeremias then, da and parte then do you Senhor. do it that way. The word which came unto Jeremiah from the Lord, when King Zedekiah sent unto him Pashur, the son of Melchiah, and Zephaniah, the son of Mosiah, the priest. Palavra que veio para Jeremias da parte do Senhor, quando o rei Zedequias lhe enviou a Passur, o filho de Malquias, e Sofonias, o filho de Maaceias, o sacerdote, dizendo. So, is Zedekiah good or bad? Então, Zedequias é bom ou ruim? You can't see from the verse. No verso não dá para ver. We're in Jeremiah 21 verse 1. Estamos em Jeremias 21, verso 1. And my question is, E a minha pergunta é: is Zedekiah good or bad? Zedequias é bom ou ruim? Can anybody remember? Alguém lembra? Good or bad? Bom ou ruim? Francine says bad. A Francine diz que é ruim. Zedekiah is a bad king. Então, Zedequias foi um rei So this ruim. bad king Esse rei ruim is going to send his agents vai enviar seus agentes to Jeremiah até Jeremias and is going to say, ask a question of God. e vai dizer: faça uma pergunta sobre Deus. Things are happening in the world. As coisas estão acontecendo no mundo. Everybody can see what's going on. As pessoas conseguem enxergar aquilo que está We will call acontecendo. that, Vamos chamar a what will we isso. call that? O que chamaríamos a isso? The thing hasn't happened, A coisa ainda não aconteceu,
whatever the thing is, seja o que for essa but you can coisa, see all around you mas vocês conseguem ver ao seu redor signs that sinais something is about to happen. que algo está What do we prestes a call that? acontecer. O que nós chamamos a isso? Let's call it the agitation. Vamos chamar agitação. Something's happening in the world. Algo que está The king acontecendo is no worried. mundo. O rei está King preocupado. sends his agents to Jeremiah E o rei envia seus agentes a to Jeremias say, explain what's going on. para dizer, explica o que está Who would we go acontecendo. to? Para quem nós iríamos? Daniel Daniel and John. e João. Daniel and Revelation. Daniel e That's where Apocalipse. we would normally go to inquire of the Lord what's going on. É para aí que normalmente a gente vai para indagar a Deus o que está acontecendo. This agitation. Essa agitação. Okay with that? Tudo So, bem? we were told, Então Francine foi-nos said, dito, it's to do with Judah. a Francine nos disse que Why do you isso say está Judah, not relacionado a Israel? Judá. Por que Judá e não Israel? Because by this Porque history, com essa história, kingdom has split or been divided. o reino se dividiu 10 and 2. 10 e And 2. now, if we were to use the word Israel, E agora se a gente usasse a palavra Israel, it's only 2 tribes. só temos duas Actually, it's only one tribos. tribe. Na verdade, uma tribo. Judah. Judá. Judah is now what we would think Israel. Judá é o que nós veríamos hoje como Israel. Judah has his younger brother Benjamin with him, 2 tribes. Judá tem consigo seu irmão mais novo, Benjamim, duas tribos. And we'll call the rest of them Ephraim. E vamos chamar aos restantes Efraim. Or we could say Israel 10, Judah 2. Ou poderíamos dizer Israel 10, But I Judá want to use 2. Ephraim for the 10. Mas eu quero usar Efraim So para I want us os to 10. understand that Judah and Benjamin are God's people, which we might call Israel. Porque eu quero que a gente entenda que Judá e Benjamim são as pessoas de Deus, o povo de So Deus this que a is a gente chama story de about Israel. God's people. Então essa é a história do povo de Deus. Because at this juncture, Porque that means in nessa that junção, history, ou nessa história, Ephraim, 10 Efraim, tribes, as 10 tribos, God has washed their hands of those people. Deus lavou as suas mãos dessas God pessoas. does not really consider them to be their people. Deus não considera essas pessoas como And this is the seu povo. story of the 25-20. E essa é a história dos 25-20. 25-20 25-20 is, what's the other phrase that we use for 25-20? Qual é a outra frase que nós usamos para 25-20? 25-20 is what? 25-20 é o 7 quê? times. 7 tempos. Okay with that? And that's bem? Leviticus Isso é Levítico 26. 26. So we do a lot of 7 times. Então a gente usa bastante os 7 understand tempos. Nós entendemos isso, There's another 7 mas temos um outro that becomes 7 significant. que se torna significante. What's that? Qual é? It's not the heads. Não são as cabeças. It wants to have a go. Quem quer tentar? Very good. Boa, os 7 trovões. 7 thunders. Where's that? Onde está isso? Revelation. Apocalipse 10. We'll put this in parenthesis Vamos colocar isso entre so it parênteses becomes a
placeholder in your mind because we're not going to talk about that. Para que isso esteja na vossa mente, mas não vamos falar sobre isso. So these 7 times Então, esses 25, 7 20, tempos, os 25, is a 20, scattering and a gathering. é um We know ajuntamento e that. um espalhamento. Nós já sabemos And the disso. 10 tribes are scattered. E as 10 tribos estão espalhadas. It speaks metaphorically that they will be gathered. Fala metaforicamente que vão ser juntadas. Will they ever get gathered? Será que vão ser juntadas? Yes or no? Sim ou não? You didn't know? The question again? Quer que eu repita a pergunta? Okay, so Francine says yes. Ok, então a Francine diz que sim. Jermaine says, A Ximene diz. do the 10 tribes, Ephraim, get gathered? A pergunta é se as 10 tribos de Efraim After se being vão se scattered. juntar depois de passarem por esse espalhamento. We have one yes, and you'll say? Uma No. pessoa diz que sim So we have a yes e and outra a no. diz que não. Então temos um sim e um não. So the answer is no. A resposta They're seria never going to get não. gathered. Nunca vão ser juntadas. Because when you read through the story, Porque quando a gente lê a história, who's going to give the story? quem vai dar essa Which história? prophet Qual will give you the profeta answer to that question? vai dar a resposta a essa pergunta? Not Jeremiah. Não é Old or New Jeremias. Testament? Velho ou Novo Testamento? New Testament. Novo Testamento. Those who are not my people will be my people. Os que não são o meu povo se Who am I tornarão quoting? meu povo. Quem eu estou citando? Right? Brian? Paul. Paulo. Paul Paulo will take this story of Ephraim, vai pegar nessa história de Efraim, put it through your washing machine, colocar isso na máquina de lavar. and now those 10 tribes become whom? E agora essas 10 tribos se tornam quem? The Gentiles. Os So gentios. their loss, their destruction, their scattering, loss, destruction, scattering, Então, a perda, a distração e a destruição e o loss, espalhamento dessas destruction, pessoas, scattering, a perda, a destruição e o become espalhamento the vehicle or the means for the salvation of the Gentiles. se tornam o meio ou o veículo para a That's salvação the dos prophetic gentios. vehicle that you and I, who are all Gentiles, were saved. Esse é o veículo profético através do qual eu e vocês fomos salvos. Through the Nós sendo destruction of the 10 gentios. tribes. Através da destruição dessas 10 The tribos. 2 tribes. Did Agora, they get as duas scattered, tribos- destroyed? Será que elas vão ser destruídas ou espalhadas? Sim. Did they get gathered? Mas será que vão ser ajuntadas? So Sim. they're scattered and gathered. Então elas são espalhadas e 10 depois tribes are ajuntadas, never gathered. mas as 10 tribos já não se juntam mais. They are cursed forever to wander in the world, lost. Elas foram amaldiçoadas para sempre estarem perdidas pelo mundo. And their loss E a perda is delas our gain. é o nosso ganho. Because none of us are Jews. Porque ninguém aqui é judeu, But we become spiritual Jews. mas nos tornamos judeus We become espirituais. spiritual Jews Nos tornamos judeus espirituais through the loss, through the experience of the 10 tribes. através da perda e da That's got nothing to experiência do with das our 10 study, by the tribos. way. Mas isso não tem nada a ver com o nosso estudo. So, scattering and gathering 7 times, 7 thunders. Então, espalhamento e ajuntamento, 7 tempos, 7 trovões. Them for us.
Eles por We're now nós. in. Sorry, I don't know how I jumped to chapters. Pulei aqui alguns capítulos, perdão. Yes. No, my software went funny. Okay, verse 2. Então vamos para o verso Inquire, I 2. pray thee, of the Lord for us, for Nebuchadrezzar, king of Babylon, maketh war against us. If so be that the Lord will deal with us according to all their wondrous works, that they may go up from us. Indague, eu te rogo ao Senhor por nós, pois Nabucodonosor, rei de Babilônia, faz guerra contra nós, para que o Senhor opere conosco conforme todas as suas obras maravilhosas e o faça retirar-se Now, de that's a nós. really nice verse. É um verso Very realmente interesting. bom. Bastante interessante. So normally, I would ask someone Normalmente, to paraphrase that, eu iria pedir a alguém para parafrasear unless isso, someone wants to. a menos que alguém queira fazê-lo, But if you don't, mas se não, for shortness of time, I'll do it. por causa do pouco tempo, eu vou fazê-lo. Does anybody want to have a go? Mas alguém quer tentar? Okay. Zedekiah says Ok, então Zedequias to diz Jeremiah, a Jeremias. Zedekiah speaking to Jeremiah Zedequias está falando com through Jeremias his agents, através dos seus agentes. ask God Peça a Deus on our behalf, por nós, because we know porque nós We can sabemos, nós conseguimos ver that Nebuchadrezzar, que Nabucodonosor, king of Babylon, rei da Babilônia, is making war against us. está fazendo guerra contra nós. Please, Por favor, can you, God, será que deal você, with Deus, us righteously? possa lidar conosco de forma justa, Kindly, de forma amável, because you're a nice person. porque você é uma boa pessoa. And so, because you're nice, E porque você é bom, because you're nice, deal with us very carefully and gently. e porque você é uma boa pessoa, lide conosco de forma gentil Okay, e now you have amável. to tell me what this means. Agora vocês têm que me dizer o que isso The significa. last bit. A última parte. In English, it says wondrous works, comma. No inglês e também no português está as suas obras maravilhosas, vírgula. Now, the last bit says that he may go up from us. E a última parte diz, e o faça retirar-se de nós. Who is the he? Quem é esse ele? Good. Quando diz o. We got two faça. people that said Quem é esse it's o? Nebuchadrezzar. Duas pessoas dizem que é So- Nabucodonosor. The king is saying to God, Então o rei está dizendo a Deus, please por favor, do something. faça algo. Wondrous works means do a miracle Obras maravilhosas significa fazer um milagre. and make Nebuchadrezzar leave E us. faça com que Nabucodonosor se retire okay de with nós, that? nos deixe. Tudo bem? Who is Nebuchadrezzar? Quem é I don't Nabucodonosor? mean Nebuchadnezzar. They're the same person. I don't mean that. I just said No I português don't é mean Nebuchadnezzar because it's the same person. It's got two different names. Nabucodonosor tem dois nomes diferentes. Para nós no português The King está James, his traduzido como name is Nabucodonosor. Nebuchadrezzar in this verse. Nesse verso na King James é Nabucodonosor. Because a person's name defines their job. Porque o nome da pessoa define o seu trabalho. You all know that. Nós sabemos So- isso. We ignore that bit.
Nós ignoramos essa parte. Who is Nebuchadnezzar? Quem é Nabucodonosor? Anyone? Alguém? King of Babylon. Rei da Babilônia. So I'm just going to put his Babylon. Então eu vou We all know colocar that he's the aqui El Babilônia. Sabemos And que who's esse Babylon? El seria o rei. E quem é Babilônia? We know it's a kingdom. Sabemos que é um Where did reino. Babylon come from? We could go to a verse, but you already know. Mas de onde veio Babilônia? Até poderíamos ir para um verso, mas vocês já sabem. People of the As pessoas people of the north. pessoas do norte. So Babylon is a kingdom Então Babilônia é um reino that geographically comes from the north of Israel. que geograficamente vem do norte de Israel. For us, it's the east. Para nós seria o oeste. So it's the king of the north. Então é o rei do norte. Everyone okay with that? Todos bem com isso? So, verse 3. Jeremiah said Verso unto them, 3. Thus shall you say to Zedekiah, Então disse-lhe Jeremias: Desta forma direis a Zedequias. Verso 4. Thus saith the Lord God of Israel, Behold, I will turn back the weapons of war that are in your hands, wherewith ye fight against the king of Babylon and against the Chaldeans, which besiege you without the walls, and I will assemble them in the midst of this city. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eis que eu farei retroceder as armas de guerra que estão em vossas mãos, com as quais vós lutais contra o rei de Babilônia e contra os caldeus que vos sitiam do lado de fora dos muros, e eu os reunirei no What's meio this verse desta saying? cidade. O que está dizendo esse verso? So we're in verse 4, and I'm distracted now. Verse 4. Então, estamos no verso 4 e eu me distraí aqui, mas Oh. vamos para o verso 4. God has said to the king, Deus disse que this o is my rei, response. Deus disse ao rei, essa é How a minha many weapons resposta. are there? Quantas armas estão aí? 2 sets of weapons. Dois Who's got pares de weapons? armas. Quem tem as armas? Israel Israel and Babylon. e And Babilônia. Israel says to God, Israel diz a do Deus, us a favor, nos faça um favor, turn the weapons of Babylon away. retroceda as armas de Babilônia. And God says, E Deus I diz, tell you what I'll do. eu vou dizer o que eu vou I'll fazer. do what? Vou fazer o quê? God will gather what? Deus vai ajuntar o Weapons. quê? Whose weapons? As armas de quem? Israel's weapons. So As Israel armas de says, Israel. gather Babylon's weapons. Então Israel pede a Deus para juntar as And God armas says- de Babilônia, mas Deus diz, According to your prayer, de acordo com We'll a gather sua the oração, weapons. a vossa oração, eu vou juntar as but they'll be armas, your weapons. mas vão ser as vossas armas. So God is going to turn that prayer around. Então Deus vai inverter essa oração. It's a request. I'm calling it a prayer. É um pedido, mas eu estou dizendo que é uma You oração. see, God has a sense of humor. Dá para ver que Deus tem um sentido de humor. If you pray bad things, Se você ora coisas ruins, you get funny results. você tem resultados ruins. So God's going to turn their weapons away. Então, Deus vai retroceder as armas de Israel. So not only is Babylon going to remain, Então, não só a Babilônia vai now permanecer, you can't even resist
Agora eles nem conseguem resistir. I want us to see that dynamic. Eu quero que a gente You cannot entenda even essa fight dinâmica. back against the king. Você agora não consegue nem lutar contra esse rei. And he hasn't even started yet. Isso ainda nem sequer começou. Okay? Then it says, and I will assemble them in the midst of the city. That's the weapons. E depois diz que vos All sitiam the do weapons lado come de out of fora your dos hands, we'll muros. collect them together. They can't do anything. Reunirei no meio dessa cidade. Seria reunir todas essas armas e So, eles então não conseguem The fazer king of nada. Babylon's got weapons. Então o rei de Babilônia tem armas. Israel is being attacked. Israel está sendo It atacada. can no longer defend itself Já não se pode defender against the king of the north. contra o rei do norte. It gets worse. E Verse vai 5. ficar pior. Verso 5. Not only will Babylon fight you, Não só a Babilônia vai lutar contra remember the vocês. bad prayer. Lembre-se da oração Verse ruim. 2. According to 2. all your wondrous works, according to your miracles. De acordo com todas as suas obras maravilhosas, os Verse milagres. 5. E no verso I'll do a 5, miracle. eu vou fazer um Not milagre. only will Babylon fight you, Não só a Babilônia vai lutar I'll read contra the verse. vocês. E eu vou ler o verso. and I myself will fight against you with an outstretched hand and with a strong arm, even in anger and in fury and in great wrath. E eu lutarei contra vós com a mão estendida e com o braço forte, e em ira, e em fúria, e em grande cólera. So now you've got the king of the north fighting against you, Agora você tem o rei do norte Israel. lutando contra você, Israel. who else is fighting against you? Quem mais está lutando contra God. você? Deus. God says, I'm against you as well. Deus diz, eu também estou contra você. Verse 6. Verso 6. I will smite the inhabitants of this city, both man and beast, human and animal. They shall die of a great pestilence. E eu afligirei os habitantes dessa cidade, tanto o homem quanto o animal. Eles morrerão por causa de uma grande peste. Afterwards, Depois, verse 7. verso 7. And afterwards saith the Lord, I will deliver Zedekiah king of Judah. E após isso, diz o Senhor, eu entregarei Zedequias, rei de Judá. We won't read anymore. E não vamos ler mais. So, Então, I want to jump 2 chapters. eu quero agora pular 2 capítulos. Chapter 23. Vamos para o capítulo 23. So, I think you're familiar with this passage. Eu acho que vocês estão familiarizados com esse Woe verso. unto the pastors that destroy and scatter the sheep of my pasture, saith the Lord. Capítulo 23, verso 1. Ai dos pastores que destroem e espalham as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. We're in Jeremiah 23 now. Agora estamos em Jeremias 23. Just read verse 1. Acabei de ler o verso 1. Therefore, thus saith the Lord God of Israel, against the pastors that feed my people, ye have scattered my flock, and driven them away, and have not visited them. Behold, I will visit upon you the evil of your doings, saith the Lord. Verso 2. Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós espalhastes o meu rebanho e os afugentastes, e não os visitastes. Eis que eu visitarei sobre vós o mal de vossos feitos, diz o Senhor. We could go on, and you see the litany of things against Israel. Poderíamos seguir adiante e vocês iam ver a quantidade de coisas contra Remember Israel. earlier we spoke about Ephraim. Lembre-se que mais cedo nós mencionamos Efraim. What's the other word for Ephraim? Qual é a outra palavra para Efraim? Samaria. And Samaria. what word comes from Samaria? E que palavra vem de Samaria? The parable of the good Parábola
das The boas Samaritans. samaritanos, You know dos bons samaritanos. That the E vocês Samaritans were sabem not Israelites. They weren't Jews. que os samaritanos não eram nem israelitas, não eram judeus. So that's what happened to the 10 tribes. E isso foi o que aconteceu com as 10 tribos. So we could go to Jeremiah 25. Poderíamos também ir para Jeremias And what's that 25. about? E se trata do What's the quê? story of Jeremiah 25? Jeremias 25 é a história sobre quê? Because we've already spoken about it. Já falamos sobre isso. Punished. Yes. Castigo. What's the Sim. punishment? Qual é o castigo? 70 years of captivity. 70 anos de cativeiro. Daniel does his calculations and said there's a problem. Faz cálculos e diz, temos Doesn't aqui know um what's gone problema. wrong. Não sabe o que deu errado. And he has to go where? E tem que ir para onde? Jeremiah chapter Jeremias, 25 capítulo to 25, understand para his entender own captivity. o seu próprio cativeiro. So we've tied up some loose ends. Então, nós já conseguimos atar algumas pontas And soltas. this also brings in the story of Josiah. E isso também nos traz a história de Verse Josias, 3, 25 verse 3. que é capítulo 25, verso 3. So I want to turn back to Jeremiah 23. Eu quero voltar atrás para Jeremias I want to pick up a 23. verse that we skipped. Quero ir para um verso que nós pulamos. So we know E nós sabemos Babylon is attacking the two tribes. We're going to call them Israel. que Babilônia estava atacando as duas tribos, vamos chamar Israel elas prays de for Israel. protection. Israel ora pedindo God says, proteção. There Deus will be a diz, miracle. vai Do haver we agree there's going to be a milagre. miracle? That's what God said. And what's the E miracle? qual é o milagre? Two Dois miracles. milagres. Number Primeiro, one. Bro? No, we're back in the previous story that we spoke about. não, nós voltamos atrás para a história anterior que estávamos They falando. made a request to God, Fizeram um pedido a Deus. and there's God says two things will happen. E Deus diz, duas coisas One, vão acontecer. I'm going to take all Primeiro, your weapons, eu vou tirar so you todas as can't vossas fight armas. against whom? Para que vocês não consigam lutar contra King of the quem? North. O rei do Number norte. two, E segundo, not only is the King of the North against you, não só está o rei do norte contra I'm on the vocês, same side eu estou do mesmo lado as the King of the North que o rei do against you. norte contra You vocês. okay with that? Tudo bem até aqui? Now we're going to drop down to Jeremiah 23. Agora vamos para Jeremias 23. We won't read it, but we're going to do 26, 27, and 28. Não vamos ler, mas vamos falar do verso 26, 27 e 28. Jeremiah 23, verses 26 to 28. Jeremias 23, do verso 26 ao And this is a 28. story Isso é uma história of lying prophets. de profetas mentirosos. Hope you can just see that. Espero que vocês consigam enxergar isso. 26.
The Verso prophets 26. that prophesy lies, Os profetas que profetizam that have mentiras, deceit in their heart. que têm engano no seu próprio coração. 27. What do Verso those 27. prophets do? O que fazem esses They make profetas? my people Fazem o meu to do povo what? fazer o quê? To forget my name, Esquecer God's name, o meu nome, o nome de Deus, and they do that e fazem by isso explaining to the people their false dreams. ao explicar às pessoas os seus sonhos falsos. Can we see that in verse 27? Dá para ver isso no verso And they 27? change the name of God, E mudam o nome de we'll say Deus, Jehovah, vamos to dizer what? Jeová, para qual to nome? Baal. Baal. So you have these false prophets who have false dreams, Então nós temos esses falsos profetas que têm and sonhos which are falsos, lies, que são mentiras, and by telling the lies to the people e dizendo as mentiras às pessoas, the people forget God's name. as pessoas esquecem do nome de Deus. And now God's name is Baal. E agora o nome de Deus é Baal. 28. Verso 28. All about dreams. Tudo a ver com os sonhos. And in that dream, it's about the chaff to the wheat. E nesse sonho tem que ver com a palha e o We trigo. won't look at that. O joio e o trigo. But Não when you vamos go olhar chaff para to the isso. wheat, E quando nós falamos de joio e trigo, you're getting into Daniel 2 falamos de Daniel and 2 Matthew, e Mateus 13. right there. We're not worried about that. Não estamos 29. preocupados com isso. Verso 29. Is not my word like as a fire, saith the Lord, and like a hammer that breaketh the rock in pieces? Não é a minha palavra como um fogo, diz o Senhor, e como um martelo que quebra a rocha em pedaços? Verse 29. The word of God E no verso Is 29, a palavra de Deus é o quê? hammer, yes? O Is that what martelo. we got? É o que Everybody respondemos? get? É o The que word of temos? God is a hammer. Vocês veem que a palavra de Deus é como um martelo? So we can define what God's word is. It's now a hammer. Então nós podemos definir agora que a palavra de Deus é como um martelo. 30. What do you Verso do with 30. hammers, by the way? Na verdade, o que a gente faz com os martelos? What is Jesus? O que Jesus, What is Jesus que é compared Jesus to who? comparado com quem? O que é the Jesus person? comparado com quem? Quem é a pessoa? Peter. Pedro. Peter is what? Pedro é o quê? Rock. Good. A rock. A Peter is pedra, a rock. a rocha. Jesus is the mountain. Jesus é a montanha. Okay. What do you do with hammers? O que vocês Says in the fazem verse. com martelos? Está dizendo no You verso. break the rock in pieces. Você quebra a rocha em pedaços. So the rock Então is a a symbol rocha of é um símbolo God's de, people. das So pessoas now de Deus. we've got the word of God, Então agora nós temos which a is a palavra hammer. de Deus, que é um martelo, is going to be used to what? que vai ser usado para quê? To destroy Israel. Destruir Are we okay with Israel. that? Tudo bem até aqui? So now God's word agora? is the destructive power against Israel. A palavra de Deus é um poder destrutivo contra Israel. Okay. We could read more of the verses, but they're all going to say the same thing. Poderíamos até ler mais versos, mas vão todos dizer a mesma coisa.
So, tell us the groups that we've got now in this story. Então, digam quais são os grupos agora que nós temos nessa história. Okay, we've got prophets, Temos profetas, rulers, temos os governadores, governantes, leadership. a liderança, We've got the people, of course. temos, claro, as pessoas, We've got God, temos Deus and we've got King of the North. e temos o Rei do Norte. Everyone okay with that so far? Todo mundo bem com isso até aqui? All of this is what? Tudo isto é o quê? Okay, that's Israel. So we've Tudo bem got dizer que isso é Israel, Israel? God, and the King of the North. Então temos Israel, Deus e o Rei do Norte. What's the city? Qual é a cidade? The city on the hill. What is that? Cidade na montanha. Que é isso? Jerusalem. Jerusalém. Jerusalem E can Jerusalém be also a symbol of também pode ser um símbolo de the church. da igreja. Good. We could go to, I'm going to say Colossians. Poderíamos ir para Colossenses. Might be Philippians. Let me check, 'cause I don't want to give you bad verses. Deixem eu procurar porque eu não quero errar nesses versos. So Israel can be a church. We know that. Então sabemos Sorry. que Israel pode ser uma igreja. Jerusalem. Perdão, Jerusalem can be Jerusalém. a church. Jerusalém pode ser uma igreja. So I want to give you the right book. E eu quero dar o livro certo. Give me a second. I'll get it. Só um segundo. Galatians. Sorry. Good job. I checked. Galatians. É Gálatas. Ainda bem que eu procurei. So we're in the book of Galatians. Então, no livro de Gálatas, I'll go to chapter 4, vou pro capítulo 4 and I'll just say this. e eu vou dizer o seguinte. There are two mothers, Temos duas mães, two sons, dois filhos, two cities. duas What's the name of the two cidades. cities? Qual é o nome das duas cidades? City 1 is called A primeira cidade se chama Jerusalem. Is that what we said? Jerusalém, foi o que você disse? What's city number 2 called? A segunda cidade, como se chama? Good. They're both called Jerusalem. Ambas se chamam Jerusalém. Verse 25. Verso But this Agar is 25. Mount Sinai in Arabia, Porque Agar é o Monte Sinai na Arábia and answereth to Jerusalem, e corresponde a Jerusalém atual, which now is, que está and is in bondage. agora em cativeiro. Bondage? Slavery. But Jerusalem, which is above, is free. Mas Jerusalém, que está So, I lá wanna no alto, suggest- é livre. Então eu When quero we read, sugerir the weapons go in the midst of the city, que quando nós lemos que as armas estariam no meio da cidade, the city is a Jerusalem. cidade é We know Jerusalém. that historically. Sabemos disso historicamente. And Jerusalem can be a church, but it can also be a what? E Jerusalém pode ser uma igreja, mas também pode ser o quê? Kingdom. Um reino. Yes? So,
Israel Então, is a Israel land. é uma kingdom. terra, um We okay with reino. all of that? Tudo bem com isso? Old Testament, No Velho who is Testamento, Israel? quem é Israel? Simply put. Colocando de forma simples. Good. Judah. Povo de Deus, God's people. Judá. They live where? E moram onde? In Jerusalem, Em which is a symbol Jerusalém, of que é um símbolo de kingdom. And do we reino. call that country. E nós chamamos a esse país, We'll go with Israel if you like. vamos dizer Israel, se vocês We gostarem. have God. Temos King of the Deus. north is whom? Rei do Norte é quem? Babylon. And his Babilônia. name is? E o seu nome é? Why are we doing all of that? Por que nós estamos fazendo tudo isso? Because Porque we want to know what's going on today. nós queremos saber o que Make está an acontecendo application. hoje em dia. Queremos fazer uma aplicação. This story here, Essa história aqui, what's the dynamic? qual é a dinâmica? Let's ask a couple of questions. Vamos fazer algumas perguntas. Is God good? Será que Deus é bom? We all agree God is good. Todos concordamos que Deus é bom. All the time. Sempre. We agree with that? Assim, eu I espero believe God que is a God. gente concorde God com is isso. good all the time. Eu, pelo menos, acredito que Deus é bom sempre. Judah, Judá, God's people. Good or povo de bad? Deus. Bons ou ruins? I didn't hear what that's. Good or bad? Bons ou ruins? Bon? Is Bon good or bad? Good. Bons. They've got lying prophets. Tem profetas They've forgotten God's mentirosos. name. Se esqueceram They do call nome God de Baal. Deus. Chamam a Deus Baal. I think if we think about it, we'd say that they're not actually very good. E se nós fôssemos pensar mais sobre isso, eu acho que a gente diria que não são assim Okay tão with that? bons. Tudo bem? So they're bad. Então são ruins. Babylon. Good or bad? Babilônia. Bom ou ruim? Right? Good. Bom. Good? Bom? Yes? Bad? What have they done bad? O que eles fizeram de ruim? What can they done? O que eles podem What ter bad things feito? did he do? Quais foram as coisas ruins que eles fizeram? No, no pride. Não, não Good é man. orgulho. Um homem bom. Let's call him good. Vamos dizer que é bom. Vamos chamá-lo de bom. Destroy the temple. Is Destrói destroying o the temple templo. good or bad? Destruir o templo é bom ou é ruim? Good. It's good to Bom. destroy the temple. É bom destruir o templo. In fact, God is De the fato. one that miraculously did that. Deus foi quem great milagrosamente fez controversy. isso. Se formos para o grande I conflito, think when Eu acho. when we're given the story of the destruction of Jerusalem in AD 70, different story, quando nos é dada a história da destruição de Jerusalém no ano 70, Rome said what about the temple? Roma disse o que em relação ao templo? Destroy the temple or leave it? Destruir ou deixá-lo? Save it. They said don't destroy the Salvem-no. temple. Disseram não destrua I'm o gonna say, templo. Eu vou A dizer, miracle happened. o milagre And aconteceu somehow or another, the temple got destroyed.
E de uma ou outra forma o templo foi destruído. So it's a miracle, in my opinion. Na minha opinião, isso é um milagre. Because God wanted that temple destroyed in AD 70, Porque Deus queria esse templo destruído no ano 70. just like God wanted it destroyed in this story. Assim como Deus queria que fosse Because the destruído nessa temple história. had become an evil place. Porque Okay with that? se tinha tornado um Ok. lugar diabólico. So let me get rid of that. And we want to go back to what Francine was saying a moment ago. Queremos voltar atrás para o que a Francine About comentou Nebuchadnezzar. há uns momentos atrás So em we're in relação Jeremiah ao 23. Nabucodonosor. Então nós estamos em And Jeremias we're going to have 23 to jump forward a lot of chapters. e vamos ter que pular bastantes capítulos. Now we go to Jeremiah chapter 50. Então agora vamos para Jeremias capítulo 50. I don't know if you have titles in your Bibles. What's the title of chapter 50? Não sei se vocês têm títulos nas vossas Bíblias, mas qual é o título do Did you have capítulo little 50? Things there? We're after 70 years. Passaram os 70 anos. Yep, is that what it says in your Bible? After 70 years? É isso que diz na sua Bíblia? Depois dos 70 anos? Some Bibles don't have a little title. Talvez algumas Bíblias não tenham esse pequeno Ok. título. Reynolds, has yours Bible got? What does yours say? O que o seu diz? No. Okay. The fall of Babylon, A queda da or Babilônia. the judgment on Babylon. Ou o julgamento So contra we're a going to read some Babilônia. passages from chapter 50. Então nós vamos ler alguns First alguns one. versos do capítulo 50. Vamos para o primeiro As we verso. read this, À medida que remember formos what lendo we isso, read in Jeremiah chapter 21 and then 22 and then 23. lembre-se do que nós já lemos em Jeremias 21, 22 e 23, nesses capítulos. The word that the Lord spake against Babylon and against the land of the Chaldeans by Jeremiah the prophet. A palavra que o Senhor falou contra a Babilônia e contra a terra dos caldeus por intermédio Same de God, Jeremias o profeta. O same mesmo prophet. Deus, mesmo profeta. Declare among the nations and publish and set a standard. Declarai vós entre as nações e divulgai, e erguei A um standard means a estandarte. flag, Estandarte seria uma bandeira, like a banner. We would call it a banner today. seria um banner. Yeah? Publish and don't hide it. Divulgai e não ocultai. Say this. Dizei. Say this. Say the following on the banner. This is what the banner will say. Isso é o que vai estar divulgado Babylon nessa is taken. bandeira. Babilônia é Bel is one tomada. of their gods. Bel is confounded, confused. Bel está perplexo. Bel, que é um dos deuses que eles tinham. Merodach is broken in pieces. Merodach está Her quebrado em idols are pedaços. confounded. Her images are broken in pieces. Seus ídolos estão perplexos. As suas imagens estão quebradas em pedaços. How did all that happen? Como é que tudo isso aconteceu? Babylon is what kingdom? Babilônia é que reino? The north. Norte. But now it says, Mas agora verse diz, 3, no verso 3, for out of the north there cometh up a nation against her. porque do norte sobe uma nação contra ela. Who's her? Quem é ela? Who's the her? Quem é ela? Babylon. So now Babilônia. Então agora there's going to come a nation from the north vem uma nação do norte to fight against Babylon. para lutar contra a Babilônia. Talk about repeat of history.
falando da repetição da Exact história, same dynamic as we read before. exatamente a mesma dinâmica que já lemos antes. This nation from the north Essa nação do norte shall make her desolate. vai No one shall desolá-la. live in Babylon. Ninguém vai viver em Babilônia. All good? Repeat. Tudo Okay. bem? I'll read the verse. For out of the north they cometh up a nation against her, which shall make her land desolate, and none shall dwell therein. They shall depart, both human and beast. Vamos ler todo o verso, que é o verso 3. Porque do norte sobe uma nação contra ela, a qual desolará sua terra, e ninguém lá habitará. Eles You read all removerão of that. dali tanto o homem quanto o animal. When we spoke about Judah, Lemos tudo isso quando Identical. falamos de Judá. É idêntico. yes? Sim? Who's the nation that comes from the north? Quem é a nação que vem do That norte? destroys Babylon. Que destrói Babilônia. Medo-Persia. Média ou We're Pérsia? okay with that? Verse 4. Tudo bem com isso? When Agora that verso destruction is happening, Quando essa destruição está acontecendo, what is Israel doing? o que Israel está fazendo? Verse 4. Verso In 4. those days, Naqueles days of dias, destruction os dias da of destruição Babylon, da and in that Babilônia, time, e naquele tempo, the children of Israel shall come, and the children of Judah together, going and weeping, they shall go and seek the Lord their God. os filhos de Israel virão, eles e os filhos de Judá juntamente, indo e chorando. Eles irão e buscarão o Senhor seu Deus. They shall ask the way to Zion. Verse 5. Verso 5. Eles perguntarão o caminho para With their Sião, faces looking where? com as suas faces olhando para onde? To Zion, Sião, which is their home, que é a sua casa, which we could say was Jerusalem. que poderíamos dizer Which que is é the Jerusalém, kingdom. que é o Or reino, the city upon a hill. ou a cidade sobre o monte. We'll skip down. Vamos pular We pouquinho said mais para here, baixo. what did we say here on this boardwork now? O que dissemos aqui no que eu desenhei aqui no quadro? Verse 29, Agora verso Jeremiah 29. 23. The word of God Jeremias hammer 23. A palavra de Deus to é um destroy martelo Israel. para destruir Remember Israel. Vocês lembram disso? Now, we're going to skip Agora, to chapter 50, vamos pular para o capítulo verse 23. 50. Vamos para o capítulo 50 de 22 Jeremias, just mas no says, verso 23. A sound of battle is in the land. No verso 22 diz que um som de batalha Land of está Babylon. na terra. A terra de And Babilônia. it's of great destruction. E é de grande destruição. How is the hammer of the whole earth cut asunder and broken? How is Babylon become a desolation among the nations? Verso 23. Como está o martelo de toda a terra cortado em pedaço e quebrado? Como Babilônia se tornou uma desolação We had a entre as hammer in nações. chapter 23. No capítulo 23 Now we de have Jeremias a nós tínhamos o hammer in chapter martelo. 50. E agora também menciona o martelo no capítulo So in 50. chapter 23, Então no capítulo 23, that hammer, which esse we read was martelo God's word, que nós lemos dizendo que era a palavra de Deus, that comes to destroy the people. que vem para destruir as What pessoas. was that hammer? O que era esse martelo? Babylon. Babilônia. Babylon was the hammer of Jeremiah 23. Babilônia era o martelo de Jeremias 23. Still the hammer, Ainda é o but martelo. now in 50, Mas agora, It says, em Jeremias 50, how diz is the hammer
Como está of o the whole martelo earth de toda a terra, being cut asunder and broken? sendo cortado em pedaços e quebrado? How is it that Babylon now is a desolation amongst the nations? Como Babilônia se tornou uma desolação entre as We nações? know, Nós verse sabemos, 24, do verso because 24, God has laid a snare or a trap for Babylon. foi porque Deus colocou uma armadilha para Thou art Babilônia. taken, O Babylon. Tu foste When you weren't encontrada, Babilônia, quando não Thou estavas art found alerta. and thou art caught. Tu foste encontrada e capturada. Why? It says Por in the quê? last part of verse 24, Diz na última parte do verso 24. because you fought against me. Porque That contendeste what it says? Yeah. contra o Senhor. Yep, you fought against me, Porque contendeste so now contra I'm going to mim. destroy you. Então agora eu vou te And that's what destruir. Francine said earlier. Isso foi o que a Francine mencionou mais But cedo. the Gadal, Mas o Gadal, is that the word that you used before? Pride. o We orgulho. have to be careful where we place the pride. Temos que ter cuidado de onde nós colocamos o orgulho. As soon as Babylon has the pride, Assim que Babilônia What does tem God esse do? orgulho, o que Deus faz? destroy it. So we Destrói. know before, Então nós in sabemos que antes, 23, no capítulo 23 de Jeremias, Babylon, king of the north, good or bad? Babilônia, rei do norte, é bom ou ruim? Good. It becomes Bom. bad. Mas se torna ruim. Okay. So that's the Old Testament. Então isso é o Velho We've done all of our Testamento. work, Fizemos todo o nosso Now. trabalho. not in the New Agora. Testament now. Não é no Novo Testamento, é nos dias de hoje. Who is Israel Quem é Israel? today, now? Hoje em dia, agora. I can't hear what you said, sorry. Speak louder. Eu não consigo ouvir o que você disse. Fale mais alto. Can you hear? Vocês conseguem ouvir? Can you hear? Oh. HDA Church. A Igreja Everybody Adventista. agree? Todo mundo Everybody concorda? wrong? Todo mundo errado? Yes. Okay. Sim. So, Judah Então, Lives Judá where? mora onde? louder, please. The Mais alto, glorious por land. favor. A So Terra this is the Gloriosa. glorious land. Então, isso today? é a Terra Gloriosa. E hoje, I'm not allowed to call it America. não é permitido My chamar friend de said I have to call it América. the USA. Sorry. Alguém me disse que eu USA. tinha que dizer Estados Unidos. Good? God Ok? is God. E agora, Deus. Babylon Deus é Deus. is whom? Babilônia é quem? I had two answers, three answers. What's Duas that? respostas, King of the três North. respostas. O que você Who's disse? the king of the Rei do north? Norte. Quem é o Rei do Norte? USA. Estados Unidos. I can't hear that. Good. Glorious land. Yes, USA. But not glorious Terra land. Gloriosa, mas não... Estados call it Unidos, King mas of the não Terra North. Gloriosa. Temos que chamar Rei And I do put Norte. USA in parentheses. E eu coloquei Estados Unidos entre parênteses. Nebuchadnezzar. Nabucodonosor. Not what people used to call Não. him. O que as pessoas costumavam chamar. What was his title before? Qual era o título antes? Cyrus. Not Ciro. Cyrus. Não é Ciro. Cyrus is whom? Ciro é quem? King of? Rei do... Oh, we're in Jeremiah chapter 50.
Estamos em Jeremias 50, capítulo 50. Verse 3. Verso 3. Chapter 50, verse 3. Cyrus is the king Jeremias of 50, verso 3. Ciro é o the rei north. do And the king of norte. the north, Cyrus, E o rei do norte, Ciro, is going to come and destroy whom? vem para destruir quem? Nebuchadnezzar, his Nabucodonosor, children, because he's already dead. But we'll say Nebuchadnezzar's kingdom. o reino de Nabucodonosor. Okay, so I want us to see that. Quero que a gente Ok. veja isso. In the Old Testament, No Velho Testamento, the glorious land, good or bad? terra gloriosa, boa ou ruim? It says right there on the book, bad. We all said it's bad. Tá no quadro, Today, nós já dissemos que é ruim. Glorious Mas land, hoje em good or dia, bad? terra gloriosa é boa ou ruim? Bad. Ruim. God is always good. Deus é sempre bom. Babylon, Babilônia, Nebuchadnezzar, good, Nabucodonosor. bad. Bom ou ruim? Bad, good. Tricked me. Good. Bom. Go on in, Carmel. Good or bad today? Hoje em dia é bom ou ruim? Carmel? Carmel? That's because all the voices are confusing you. As vozes estão te Follow through the confundindo. logic. It was bad before, it's bad now. Glorious land, glorious land. King of the north, king of the north. Siga a lógica. It's good. Era ruim? Ruim, ruim, rei do norte e aqui. Se era bom, continua bom. Vamos encerrar com uma Run out of oração. time. We have to finish. Estamos sem tempo e temos que terminar. Holy God, Deus I want to Santo, thank you eu quero on te behalf of agradecer myself and all em of meu us here nome e de todas and as your pessoas people que estão throughout aqui. this earth E também do teu povo that you help nessa terra. to tu nos remember ajudes your name, a lembrar do teu nome, to not forget your name, a não esquecer o to teu not nome, listen to the lying prophets não escutar os profetas mentirosos who would deceive us que nos enganam and make us forget your name. e nos fazem esquecer do teu You nome. told us about this experience Já nos falaste dessa experiência in Revelation 17, em Apocalipse where 17, your people, onde teu where povo, all the earth onde toda a are made terra drunk, se embebeda, forgetful se esquece through the wine por causa do vinho, of that experience. dessa experiência. I thank you Eu te that is agradeço not our future, que esse não é o nosso futuro, that you have redeemed us from that experience, porque nos redimiste we dessa can trust experiência e podemos confiar em and trust ti your protection and your care. e confiar na tua proteção e teu cuidado. As we build the story of our experience, Ao construirmos a história da nossa line upon experiência, line, linha sobre layer linha, upon layer, camada sobre camada, we hope, nós we esperamos, pray, and oramos we know e sabemos that these stories will change us. que essas histórias These lines have nos power mudarão, que essas linhas to têm poder transform us. para nos transformar, May that be our corporate and individual experience. que essa seja a nossa experiência corporativa e individual. In Jesus' name, amen. Em nome de Jesus, amém.